Osiris, estamos ao vivo? Estamos? Pessoal do online aí, estamos juntos aí na segunda parte. A turma estava aqui perguntando, mas rapaz, cadê o professor? Cadê o professor? Cheguei, gente, cheguei. Pessoal presencial, boa tarde, gente. Tá fraco. Boa tarde. Depois do almoço. Ai, é difícil, ninguém merece. E hoje vai ser sem Red Bull ainda, misericórdia, né? Vamos embora, né, gente? Bom, eu estou devendo para vocês falar sobre processo tributário. Oh, meu Deus, processo tributário, meu Jesus. Foi o suco que eu tomei no almoço. Foi o suquinho que eu tomei no almoço. Processo disciplinar, gente, recursos. E falar também sobre alguns dispositivos do Código de Ética que são muito importantes para a nossa prova de primeira fase. Então, vamos lá. Primeiro, quando eu me refiro a processo disciplinar, é para que vocês lembrem do finalzinho da nossa aula da manhã. Como assim? Lembrem-se que nós falamos das infrações disciplinares e as respectivas sanções. Naquele momento em que nós trabalhamos a censura, suspensão, exclusão e até a possibilidade de multa que, repito, não pode vir sozinha. Ela pode ser acumulada com censura ou com suspensão. Lembre ainda que talvez, a depender do contexto, a censura nem venha a ser aplicada. Ela pode ser convertida em advertência se existirem circunstâncias atenuantes, como nós falamos. E eu também disse para vocês, e já foi realmente no finalzinho da parte da manhã, de que o ius puniendi do Estado não é eterno, os crimes prescrevem e aqui também a ideia do processo disciplinar. Então, para que se inicie um processo como esse que nós vamos falar, o processo disciplinar, você já tem que ter em mente que ele tem que estar dentro do prazo de 5 anos, que é o prazo que pode se dar o pontapé inicial. Lembrando ainda que esse prazo de 5 anos ele é contado não propriamente do fato, mas sim da constatação oficial, como nós vimos também no final da manhã, e até respondemos uma questão que abordava esse tema. Então, supondo que o processo administrativo disciplinar vai ser iniciado dentro do prazo de 5 anos, você vai encontrar previsão sobre ele no Estatuto, artigos 68 ao 77 do Estatuto, e você também vai encontrar previsão nos artigos 55 ao 69 do novo Código de Ética e Disciplina da OAB. Te digo, com a experiência de alguém que já está há muito tempo dando aula sobre esse tema. Se você estudar somente por aquilo que está previsto no Estatuto, você não vai conseguir ter o conhecimento de forma completa. Se você estudar somente porque ele está no Código de Ética, também não. O que eu quero dizer é, ambos são omissos. Na verdade, um acaba complementando o outro. Então, se você está em casa realizando a leitura desses artigos do Estatuto, vai ter uma hora que você vai dizer, ora, mas como eu cheguei nesse ponto? Não faz sentido. É porque, para chegar nesse ponto, é preciso dispositivos do Código de Ética. E vice-versa. Então, não estou dizendo que é fácil. Na verdade, vamos ter que complementá-los. Para poder facilitar a nossa vida, o que é que eu fiz? Eu já meio que sedimentei as informações mais importantes nesse nosso material. Então, diga a vocês forem estudar perto da prova, processo, use esse material da gente, beleza? Que é melhor do que você estar perdido somente lendo a legislação. Já começo com algo muito bom para a advocacia, a padronização dos prazos. Eu provavelmente comentei isso ontem com vocês, que uma das coisas que o advogado, a advogada sofre muito é com a pluralidade de prazos. Eu lembro que comentei sim. Quer ver? Qual é o prazo para opor embargos à execução civil? 15 dias. Muito bem. Fiz essa pegadinha ontem para que você não confunda o embargo à execução civil com o embargo de declaração. E até disse que o embargo à execução fiscal seria o prazo de 30 dias. Então isso aqui, gente, é só um exemplo de embargo à declaração, embargo à execução civil e embargo à execução fiscal. Aí existem prazos para o direito do trabalho, prazos para o direito penal, prazos para outros ramos jurídicos. Então nós sofremos muito com essa pluralidade de prazos. E cheguei a comentar também, na aula de ontem, que o advogado que perde prazo acaba sendo taxado logo como incompetente. Então imaginem um processo da própria OAB. Você acha que a OAB vai querer sair pulverizando uma porrada de prazos? Não. O que é que ela fez? Padronizou. Padronização de todos os prazos em 15 dias, necessários para a manifestação de advogados, estagiários e terceiros nos processos em geral da OAB, incluindo-se a interposição de recursos. O que nós temos que tomar cuidado é no tocante ao início deste prazo. Preste atenção. Eu vou aqui, antes de ler o que está escrito ali, eu já vou aqui fazer uma espécie de um desenho. Então vamos lá. Domingo, segunda, terça, quarta,
quinta, sexta e o sábado. Preste atenção nisso, tá bom? Vê, aqui estão os dias da semana. Se a comunicação for por ofício ou notificação pessoal, o prazo será contado a partir do dia útil imediato ao da notificação de recebimento. Então preste atenção aqui no meu exemplo. Uma terça-feira, o advogado foi pessoalmente notificado, ou foi por meio de um ofício. Se ele foi notificado pessoalmente na terça-feira, quando é que começa o prazo de 15 dias? Vai começar na terça-feira, muito bem. É o dia útil imediato, ou seja, é agora, compadre. Imediato é neste momento. Ah, eu preciso mesmo isso imediatamente. Amanhã? Então não é imediato. Imediato, gente, é na hora, naquele momento. Então cuidado com isso, viu? Eu fiz de proposta pegadinha para que vocês não caiam na hora da sua prova. Agora vê, se for publicação na imprensa oficial, aí sim, publicação na imprensa oficial, o prazo inicia-se no primeiro dia útil seguinte. Então se não fosse notificação pessoal, mas fosse publicado isso, quando é que começaria o prazo? Na quarta-feira. Entenderam isso? Então, Paulo, se o advogado ele é notificado pessoalmente hoje, quando é que começa o prazo? Amanhã. Hoje é dia útil? Olha o pombo. Se ligou na pegadinha. Hoje não é dia útil, fiz de propósito. Hoje é domingo, gente. Então, se fosse notificado pessoalmente hoje, aí, meu irmão, não tinha ponto correr, não. Vai ter que começar na segunda-feira. Mas se hoje fosse dia útil, começaria quando? Então, todo mundo já entendeu esse ética aqui. Beleza? Cuidado, viu? Paulo, você entendeu? Ótimo. Então, vamos lá. A competência, gente, isso é bom pra cacete. Já caiu questão pra caramba sobre isso. A competência é para processamento e julgamento de um processo. Regra. A competência para processamento e julgamento caberá ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, que pode ou não ser aquela em que o advogado tenha sua inscrição principal. Vem cá, para você poder entender isso bem. Na aula de ontem, nós vimos que você foi aprovado na primeira fase do exame de ordem aqui em Fortaleza, Ceará. Foi aprovado na segunda fase também aqui no Ceará. Você é obrigado necessariamente a fazer sua inscrição como advogado aqui no Ceará? Não. É onde você queira atuar profissionalmente. Vimos isso ontem. Mas vamos supor que você resolveu fazer a sua inscrição principal aqui. Resolveu fazer a inscrição principal aqui no Ceará. Se você fez sua inscrição principal como advogado aqui no Ceará, significa que você vai ser advogado só no Ceará? Não. Você é advogado em todo o território nacional. Nós vimos até que esse é o primeiro direito, aqueles direitos do artigo 7º. Exercer a profissão em todo o território nacional. A gente falou isso aqui ontem. Você é advogado em todo o país. Agora vejam, com a sua inscrição principal aqui no Ceará, você pode atuar em quantas causas por ano? Porra, de novo não, gente. Bora, caramba. Ó, cuidado com a ética. Viu? É de sacanagem mesmo que eu faço isso. Até você aprender. Vem cá. Agora, com a sua inscrição principal, você pode advogar, por exemplo, lá no meu Pernambuco, sim ou não? Pode. Agora vai ter limitação para atos extrajudiciais. Empurra o pé. Agora, se for para atos judiciais, 5 causas por ano. Lembraram disso, né? Hashtag sextou, suplementou. E lembra que é por ano. É 5 causas, não precisa não. Virou o ano, mais 5. Virou o ano, mais 5. Aí não tem problema. A gente falou tudo isso ontem. Pois bem, o que eu quero focar de vocês é no tocante a isso aqui. O advogado fez a inscrição principal dele aqui, no Ceará. Foi atuar lá em Pernambuco. E lá em Pernambuco fez uma cagada. Praticou uma infração disciplinar. Qual será o conselho seccional competente para processar o advogado? Vai ser Pernambuco. Por que, Rafael? Porque lá guarda maiores elementos para se verificar o que aconteceu. Em que circunstância existiu aquela infração. Então é Pernambuco. Agora veja, Paloma. Qual é o conselho seccional competente para julgar o advogado? Pernambuco ou Ceará? Vai ser Pernambuco, muito bem. E aí, ética? Porque o estatuto disse. Por quê? Porque o estatuto disse. Vem comigo. Caberá. Eu faço de propósito. Para você errar aqui, não errar na prova. A competência para o processamento e julgamento, caramba! Olha o povo! Caberá ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração. Processa e julga. Que pode ou não ter sido aquela da inscrição principal. Então, cuidado. Agora, veja. Se a infração for... Eu tenho aqui, sobre esse assunto, eu tenho uma exceção. Respira, jovem, respira. Eu tenho uma exceção e tenho uma observação.
A exceção eu falarei agora. A observação eu falarei daqui a pouco. Primeiro eu quero a exceção. Qual é a exceção? Entretanto, se a infração ocorrer perante o Conselho Federal, caberá a ele o poder de punir. Então, só para ficar claro, respira comigo e vem. Tem inscrição principal aqui no Ceará. Pode atuar em Pernambuco? Pode. Praticou infração em Pernambuco. Quem processa? Pernambuco. Quem julga? Pernambuco. A não ser que tenha feito perante o Conselho Federal, porque cabe a ele o poder de punir. Esta é a exceção. Daqui a pouco eu falo da observação. Prometo. Mas vem cá. Então quer dizer que quem processa é Pernambuco? Quem julga é Pernambuco? Sim. Depois que ocorreu o processamento e o julgamento, aplicou-se a censura, sei lá, aplicou-se a suspensão por tantos dias, até a exclusão. Aí, meu irmão, vai ter que comunicar aquele que tem a inscrição principal. Olha ali. Ocorrendo decisão condenatória irrecorrível, o Conselho Seccional processante comunicará ao respectivo Conselho Seccional em que o advogado tem inscrição principal para registro em seus assentamentos. Então, claro, foi processado e julgado lá, depois comunica ao Conselho em que tem a inscrição principal. Esse momento eu quero que vocês entendam o seguinte. Nem tudo que reluz é ouro. Como assim, Rafael? Eu quero que você tome o seguinte cuidado. E aí traz a experiência do direito penal, do processo penal mesmo. Todo inquérito policial necessariamente vira processo penal? Não. A gente sabe que não. Aqui é a mesma coisa. Nem tudo que é levado para o OAB, nem tudo que é levado para o OAB em relação ao advogado, vai necessariamente virar um processo disciplinar contra ele. Vocês concordam comigo que muitas vezes o advogado não fez nada de errado, mesmo assim o cliente só de birrinha quer abrir um processo contra um advogado? Um cliente insatisfeito, achando que tinha direito, achando que quem errou foi você. Então por isso, gente, para que tu entenda que nem tudo aquilo que é levado para o OAB efetivamente vai virar processo contra um advogado. Somente vai virar processo contra um advogado quando chegar, Bernardo, nessa fase final em que o presidente da OAB, Erinaldo Dantas, der a canetada e virar o processo administrativo disciplinar. Como assim? Aqui é um caminhar que nós vamos fazer ainda, juntos. Mas o que eu quero que tu entenda é que o processo vai começar aqui, ó, de ofício, a fase que eu chamo pré-processual, como se fosse um inquérito policial. Vai começar de ofício ou por representação. A gente vai explicar o que é isso aqui. Vai ser encaminhado ao presidente Erinaldo ou ao presidente de um conselho, de uma subseção. Subseção Crateus. Ótimo. Então esse seria o raciocínio. Vai ser recebido lá. Ao ser recebido lá, o presidente vai designar relator por sorteio. Isso pode ser delegado ao Tribunal de Ética e Disciplina do Estado. A juntada, o que é que vai acontecer? Esse relator vai realizar a juntada de ficha cadastral, certidão positiva, negativa, vai querer saber as informações, entender o que é que está acontecendo. Esse relator pode achar que não ficou muito claro a representação. E ele pode pedir para, entre aspas, emendar a inicial. Só, não entendi porque você representou contra o advogado Paulo. Não ficou claro por que você representou. Então ele pode pedir esclarecimentos, como se fosse a emenda da petição inicial. Ou então, se o relator se convencer de que realmente está tudo muito claro do que aconteceu, ele vai determinar o chamamento do advogado que está sendo acusado. No exemplo aqui, o Paulo, para que ele apresente sua defesa prévia. Defesa prévia, porque ainda não virou processo. Tudo deve ser feito em que prazo? 15 dias, que é o prazo padrão. No final, o relator do pré-processo... Só posso dizer do senhor. Ele vai ser chamado para a defesa dele. Mas ele pode nomear um advogado. Pode nomear um advogado para lhe defender. Muito bem. Pode ser. Ou pode fazer sua própria defesa. Perfeito. Vai ter figura para fazer a defesa. Perfeito. O Paulo pode chamar o Rafael. Pode chamar o Rafael. Lembrando que a gente falou ontem. Não tem direito a honorários, viu? Você vai defender o coleguinha, viu? É pela coleguismo. Ó, no final, o relator... eu não posso porque eu estou queimando hoje, né? Só se eu deixar queimar. Pode, Alexandre pode. O relator desse pré-processo, ele vai dar no final um parecer. Preste atenção nisso. Ele vai dar um parecer. O relator do pré-processo. Esse relator do pré-processo, ele pode propor a instauração. Só, olha, realmente tem indícios que Paulo fez alguma coisa errada. Ele apresentou a defesa prévia dele, mas não foi muito convincente, não. Então, acho melhor a gente instaurar o processo. Foi a opinião do relator. Ou o relator pode dar opinião no sentido inverso. Ó, isso aí é um cliente satisfeito. Paulo não fez nada demais. Só porque não ganhou ação, ou porque o dano moral que ele queria não foi dado e quer prejudicar o pobre do advogado fez o que pôde. Então, eu opino pelo arquivamento. Aí pode matar o processo imediato. No final, quem vai decidir, diga, é Erinaldo Dantas.
Tá vendo? Tá me ajudando muito hoje, né? Exatamente. É ele que vai decidir. É ele mesmo, tem que ser ele. Ó, o que acontece? O relator do pré-processo, ele pode opinar pela instauração e o Erinaldo dá canetada e mandar arquivar? Ó. Como é, Rafael? Ele pode, o relator, entender que é melhor arquivar e Erinaldo dizer, não, pode instaurar? Pode. Mas lembre-se que o presidente vai ter que justificar o porquê está mandando arquivar, o porquê está mandando instaurar. Você vai poder que o relator. É o presidente? Vamos fazer o seguinte, vamos começar. Gente, isso aqui foi uma explicação superficial, assim, geral. Vamos agora começar daqui da pontinha. Olha, presta atenção, para quem não entendeu. Eu expliquei isso aqui geralzão, a gente vai começar da pontinha até chegar lá, beleza? Vamos lá, vem comigo. Começando pela pontinha lá. Ó. Instauração do processo. Poderá ocorrer de ofício ou por representação. Para você que não viu ainda, de ofício, representação. Olha ali. O que é que tem no começo ali? De ofício, representação. Estou começando na pontinha. Vamos lá. A instauração do processo poderá ocorrer de ofício ou por representação. Como é que ele começa de ofício? Quando o conselho obtém informações sobre o fato através de fonte idônea ou em virtude de comunicação da autoridade competente. Deixa eu explicar isso melhor para você poder entender. Cadê Túlio? Túlio voltou do intervalo? Túlio não voltou, né? Tá vendo? Aí, com a questão dessa, Túlio vai tirar quanto? 39 pontos na prova da ordem. Tô brincando. Ó, veja, lembra que eu falei da história de Túlio ontem? Tava andando no corredor do fórum, né? O que tinha que fazer? Eu pra academia, você ir com a gata, o juiz abriu, olhou para ele, é advogado? Sou advogado sim. Olha, eu quero que você atue aqui em um processo, que não tem defensor disponível. Você tem um motivo justificado? Vou para academia. Não, isso não é motivo justificado, não. Tem outro? Tem ou não? Então vem aqui, eu vou nomear você. Não vou não, excelência. Por quê? Porque eu não quero, excelência. Tá certo. O juiz pode mandar, o juiz é a autoridade competente, ele pode mandar oficial OAB para iniciar um processo contra o advogado, como também um delegado de polícia, como também o Ministério Público, como também qualquer outra autoridade. Atenção. Ou o próprio conselho. O próprio conselho obteve essa informação. Não necessariamente por autoridade. O próprio conselho... Rafael, como assim? Veja, caiu uma questão da OAB que dizia que foi mandada uma cartinha anônima debaixo da porta da OAB, dizendo que um advogado tinha praticado infração disciplinar. O presidente do Conselho Seccional olhou para aquilo ali e disse, opa, e aí, eu posso instaurar ou não? Não, porque anonimato não é considerado fonte idônea. Eu estou dizendo isso desde ontem de manhã. Eu estou falando sobre isso. E não cabe anonimato. Aí a questão dizia que o presidente não fez nada, não podia instaurar o processo, porque não tinha fonte idônea. Meses depois, veio uma reportagem jornalística trabalhando uma investigação da polícia, acho que da Polícia Federal, não lembro, que tratava exatamente sobre aquele caso. Agora, gente, virou fonte idônea ou não virou? Então agora o conselho pode ou não pode iniciar de ofício? Pode. Então o conselho pode iniciar de ofício quando ele tiver uma fonte idônea na mão dele ou quando alguém, a autoridade administrativa, apresentar esse problema para a OAB. Rafael, então quer dizer que é só a própria OAB? Só quem é autoridade? Não. Qualquer pessoa pode? Pode. Eu, você, todos nós. Aqui, gente, não é mais de ofício, é por representação. Representação, quando interessado, qualquer interessado. Gente, quando eu digo qualquer interessado, é qualquer interessado mesmo. Advogado ou não. A pessoa que vende suco de laranja, a pessoa que é professor de história, a pessoa que tem nada a ver com a advocacia. Qualquer pessoa pode representar. Então, qualquer interessado poderá formular a representação perante o presidente do Conselho Seccional. Pare. Não. Então, pode representar perante ele. Agora, imagina, se o advogado praticou uma infração lá em Crateús. O advogado fez uma cagada lá. Aí alguém viu e quer representar o advogado. Aí disse, porra, tem que representar o advogado, né? Mas eu vou ter que ir lá em Erinaldo, vou ter que ir lá em Fortaleza, 360 quilômetros. Vou lá, deixa pra lá. Isso vai gerar impunidade ou não vai? Então pode procurar, gente, aquele que está pertinho dos advogados, que está bastante dos advogados, pode procurar a subseção que nós falamos. Então pode apresentar perante o presidente da subseção, para evitar esse desgaste. Tá vendo? Pegamos ele não sabe quem é, procura saber, viu? Procura saber. Eu acho que deve ter, né? Não sei. Então, perante o presidente do Conselho Seccional ou subseção. Gente, pode ser por escrito, já levar por escrito? Pode. Ou verbalmente. E alguém da OAB vai ter que lavrar tempo daquilo. Identificando-se, porque não cabe anonimato. Já tem falando isso há bom tempo, né? E narrando os acontecimentos que ensejaram a infração disciplinar em conjunto com as provas existentes.
Veja que interessante. Ele diz como é que se começa um processo no estatuto, mas quem explica é o Código de Ética. Repetindo o que eu disse, você está só pelo estatuto, você não entende, ou só pelo Código de Ética. Tem que estudar os dois conjuntamente. Vem cá. Compete ao Tribunal de Ética e Disciplina da respectiva seccional julgar os processos disciplinares instituídos pelas subseções ou pelos relatores do próprio Conselho, com suas competências definidas no Código de Ética e Disciplina da OAB. Vem cá. Advogado da inscrição principal no Ceará. Praticou infração disciplinar no Ceará. Quem processa? Ceará. Quem julga? Ceará. Advogado da inscrição principal no Ceará. Praticou infração em Pernambuco. Quem processa? Quem julga? A não ser que ocorra perante o Conselho. Essa foi a exceção. Mas lembra que eu disse que tinha uma observação? Lembra disso? O Tribunal de Ética do Conselho em que detém a inscrição principal poderá suspendê-lo preventivamente, quando o caso tomar repercussão prejudicial à dignidade da advocacia, depois de ouvi-lo em sessão especial. Neste caso, o processo disciplinar deve ser concluído no prazo máximo de 90 dias. Meu amigo, vozão, esqueci seu nome, César, foi exatamente o caso que você falou hoje de manhã. Lembra que você falou sobre um caso como esse, que estava suspenso preventivamente, um advogado aqui andou xingando alguém, ou companhia aérea, foi isso? Pronto. Lembra disso? Você falou, ela foi suspensa pelo tempo, ela não foi suspensa como punição, porque ela ainda vai responder todo o processo para verificar se cai a suspensão. O que aconteceu com ela foi uma suspensão preventiva. Sacaram porque ganhou repercussão. Então, neste caso, pode suspendê-la preventivamente, sim. Ainda não é a punição dela, porque o processo dela ainda estará tramitando. Então, o que aconteceu com ela, provavelmente, foi uma suspensão preventiva. Se ela fez essa cagada em Pernambuco e ela tem a inscrição no Ceará, quem vai suspender ela preventivamente? Sacaram isso? Então, a exceção foi aqui. Aqui é a observação. Se for suspensão preventiva, quem suspende preventivamente é onde ela tem a inscrição principal. Perfeito. Agora, pode sim, a gente vai falar de recurso daqui a pouco. Qualquer decisão pode ser recorrida aqui, a gente vai ver. Agora, entenda uma coisa. Vai ser ouvido em uma sessão especial. Ela vai dizer, olha, não merece ser suspensa preventivamente. E vão decidir, onde tem a inscrição principal. Se ela não aparecer, em qualquer parte do processo, o processo pode correr sem defesa, a OAB vai ter que nomear um defensor. Mas sem defesa não vai ficar, não. Isso, mas tem defesa. Escuta o que eu vou dizer. Suspender preventivamente um advogado é tirar dele o direito do sustento. Por pior que tenha sido o caso que a advogada lá tenha feito, as coisas feias que ela tenha dito ou que tenha praticado. Mas é tirar dela o direito a trabalhar. Concordam comigo? Então, a suspensão preventiva ela não pode ser ad eterno enquanto o processo tramitar, que pode durar, como nós vimos de manhã. Lembra que eu brinquei aqui dizendo que o processo pode durar longos anos? Vai deixar o advogado suspenso 10 anos até o processo ser concluído? Não pode. Então, essa suspensão preventiva ela vai durar um prazo máximo de 90 dias. Preste atenção, Bernardo. Se o processo em Pernambuco, não é sempre que eu dei. Vamos supor que foi praticado em Pernambuco, mas com a repercussão. Quem suspendeu? Ceará. Mas em Pernambuco tá rolando, não tá? Tá. Se Pernambuco não concluiu o processo em 90 dias, a pessoa vai continuar suspensa? Não. Aí volta a advogar. Ainda que continue respondendo o processo principal lá em Pernambuco. Ok? É muita informação, né, gente? Esse tema, eu sou sincero, esse ponto aqui já caiu pra caramba também em prova da OAB. Bem interessante. Isso aqui é até lógico. Instaurado o processo, seu trâmite ocorrerá sob sigilo até o seu término, apenas tendo acesso às suas informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente, ou seja, quem vai julgar. Gente, entenda uma coisa que eu vou te dizer aqui, viu? Entenda uma coisa que eu vou te dizer. Ó. Só passar aqui. Esse negócio de gatilho, eu acho interessante. Por exemplo, o senhor está lá de boa, o juiz chama assim, Rafael, defender aqui. Por exemplo, o senhor pode ficar. Eu sou assim, não, excelente, não posso ter que buscar meu filho pequeno no colégio. Aí é plausível. Se você demonstra aqui, excelência, ele larga tal hora. Porque isso vai depender muito do filho e do juiz. Ele ficar, se você no fato não está mentindo para ele. Excelência, vou buscar meu filho. Se o juiz perceber que aquilo ali é mentira, ele vai pedir para instaurar processo para investigar. Vou mostrar para o
seu filho pequeno. Tá aqui. Mostro. Diga, olha aqui, meu filho, a matrícula dele. Mostro. Faço umas férias. É. Ó, vem cá. Só não pode chorar, né? Vocês agora vão ficar tirando com minha cara, né? Chorar pra convencer, né? Tá certo. Ó, esse ponto aqui é um ponto muito interessante. O pior julgamento que existe é o chamado julgamento social. Esse é o pior que existe. Infelizmente, hoje nós vivemos um tribunal de... É isso que eu ia dizer. Um tribunal hoje de internet que é muito pesado, gente. As pessoas julgam, as pessoas indiciam, julgam, condenam e executam em frações de segundos uma pessoa na internet. Veja, eu estou dando essa aula para vocês agora. Nós estamos exatamente com 1.100 pessoas agora. Se eu falar uma besteira aqui, é capaz de fazer um recorte do besteira que eu falei aqui na live, jogarem de forma contextualizada na internet e minha carreira como professor no lixo, pelo julgamento social. Isso é fato. Agora imagine um advogado que está respondendo a um processo. Significa que ele já é condenado? Se qualquer pessoa tiver conhecimento daquele processo, qualquer pessoa, já vou julgar o advogado ou não vou? Ah, isso nunca me enganou. Isso sempre foi um bandido safado, rapaz. Vai perder os clientes, vai se lascar. E depois ele pode até conseguir provar sua inocência. Já foi tarde demais. Isso é fato. Então, por isso, gente, que um processo tem que ficar sob sigilo. Só as partes envolvidas. Quem você chamar para lhe defender e quem for julgar é que vai ter acesso a isso. Isso já caiu muito em primeira fase. E lembra de uma questão que dizia, não vou lembrar com detalhes, mas lembra de uma questão que dizia que uma advogada encontrou com uma amiga no corredor do fórum. Disse, fulana, está respondendo a um processo disciplinar. Já viu essa? Aí, pronto. Aí a resposta era exatamente essa. Que não podia ter se dado publicidade àquela advogada que estava respondendo a um processo. E diga-se de passagem. Está vendo a pena de censura? Nada de censura, eu falei isso hoje de manhã. Você continua advogando ou não continua? Então não vai dar publicidade. Vai estar, não existe advogado, mas ninguém precisa ficar sabendo, não. Agora, na suspensão e na exclusão, você pode continuar advogando? Então tem que dar publicidade para pessoas que contratarem aquele advogado, sim ou não? Sim. Então só para deixar claro isso. É, até lógico, perfeito. Recebida a representação, o presidente deve designar relator que compete a instauração do processo e oferecimento de parecer preliminar, a ser submetido ao Tribunal de Ética e Disciplina. A representante será assegurado amplo direito de defesa, podendo acompanhar o processo em todos os termos, pessoalmente ou por intermédio do procurador, oferecendo defesa prévia. Lembra que eu falei? Estou na fase pré-processual, gente. Defesa prévia. Ah, não, o Paulo mostrou. Não, olha, eu não acho justo me processarem, não, instaurar processo sobre não. Aqui, ó, tá aqui toda a documentação, eu fui diligente, não perdi um prazo no processo. Simplesmente o juiz não aceitou. Muda na moral, não tenho culpa não. Vou fazer um parênteses aqui, só para vocês entenderem. Lembra que eu comentei hoje de manhã que minha esposa foi no Tribunal de Ética? Da moda. Isso. Ela pegou um caso, só para vocês terem ideia, né? Eu vou comentar porque não vou falar o nome de ninguém. Ela pegou um caso bem interessante. O caso envolvia, viu, Alexandre? Um caso que era direito do trabalho. Um valor, uma verba aí para ser recebida. Escuta a história. O advogado trabalhista, ó, deu gás e venceu a ação. Porém, foi remetido o processo ao receber a indenização, o valor depositado, indenização, e não tinha só verba indenizatória, não. E até para fazer essa correção. Entendam uma coisa. Verba indenizatória não se sujeita a imposto de renda. Aí é o Rafael tributário falando, tá? Mas se for verba de natureza salarial, vai se submeter. Então, vê. Passando desse valor, deveria ser submetido a imposto de renda. Isso é um caso real que eu estou falando. Aí, o advogado trabalhista fez o quê? Remeteu para a contadoria do Tribunal do Trabalho para identificar quais seriam esses valores. Recebeu da contadoria os cálculos, só isso aqui é da União, isso aqui é da Receita Federal. E determinou, então, pediu ao juiz, olha, libere esse dinheiro aí para a União, libere esse dinheiro para o meu cliente e, claro, meus honorários. Escuta a história, gente. O cliente recebeu o dinheiro dele, de boa. O cliente, tempos depois, conversando com um advogado tributarista, verificou que aqueles cálculos estavam errados. E então fez um pedido administrativo para a Receita Federal, mostrando isso, e a Receita Federal olhou e disse, é verdade. Não devia ter pego esse dinheiro de novo. Tome, sua parte de volta. Esse pedaço aqui é meu, mas esse pedaço você tem direito de volta. O cliente teve algum prejuízo? Você acredita que o cliente representou contra o advogado trabalhista? Gente, qual foi o dolo que o advogado trabalhista teve? Nenhum. Pois só porque aconteceu esse erro de cálculo, que não foi provocado nem pelo advogado trabalhista, foi provocado pela contadoria do tribunal, representou contra o advogado. Para você ver que tem cliente que vai lhe sorrir todos os dentes.
Depois que a ação passa, vai queimar seu filme para todo mundo, velho. É impressionante isso. Aí ela comentou comigo, minha esposa, né? Eu disse, olha, eu acho que não é para punir ele, não. E ela, de fato, acabou indo nesse sentido. Mas para você ver, gente, tem muita gente que deseja, na sua frente, mostra seus dentes todinhos. Deseja seu bem por trás, quer ver você lascado na sarjeta. Como eu sempre digo, tem gente boa e gente ruim em tudo que é lugar. Mas volta para cá. Então, isso aqui é uma defesa prévia para demonstrar que você não teve culpa naquilo dali. Para que aí se arquive, se propõe o arquivamento. Vem cá. Ofertada defesa prévia, o relator pode se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, decidindo o Dantas quanto ao arquivamento ou não. Então, não, olha, eu, relator, acho que deve arquivar, isso foi um cliente que não tem razão. Aí Reinaldo vai lá e vamos arquivar. Então ele vai dar um despacho para arquivar. E se for o contrário? Admitida a representação, ou seja, Reinaldo disse, não, bora instaurar o processo, botar para frente. O presente Tribunal de Ética e Disciplina, após receber do processo, agora virou processo, devidamente instruído por sorteio, vai designar por sorteio um novo relator para proferir voto. Escute uma coisa. Esse novo relator, já do processo administrativo disciplinar, pode ser o mesmo relator do pré-processo? Porque se virou processo, provavelmente o relator do pré-processo já está inclinado para achar que o advogado realmente fez cagada. Então tem que dar outro olhar. Como se fosse um garantia, perfeito. Gente, eu sempre costumo falar isso muito para os alunos. Advogado, para ser condenado perante a OAB por infração disciplinar, ele pode alegar tudo, menos cerceamento de defesa. Porque ele tem a oportunidade de se defender em vários momentos. Quando o advogado tem sido condenado pela OAB, que tem sim natureza do corporativista, é porque de fato ele fez alguma coisa errada. Em raros casos. Eu não posso dizer também que não existam injustiças. Pode existir o advogado ser condenado sem ter realmente praticado aquela infração. Não vou dizer que não existe. Mas é mais difícil. Porque fazem realmente o pente muito fino para isso. Avança comigo. Agora sim. Virou processo, né? Ele vai ter direito a contraditório, a defesa. Pode pedir perícia, prova, audiência. Tudo no prazo de 15 dias. No final, vão julgar o processo do advogado. Olha aqui o julgamento. Dosimetria da pena. A galera que gosta de penal aí vai entender isso aí. Do julgamento do processo disciplinar, lavrar-se-á acordo, do qual constarão, quando procedente à representação, o enquadramento legal da infração. Pare. Nós vimos hoje de manhã, artigo 34 do Estatuto. A gente viu uma porrada de incisos, inclusive o mais novo. Assédio moral, sexual e discriminação, no inciso 30. Então vai dizer, ó, foi artigo 34 em qual ou quais incisos? Locupletou-se, adulterou artigo da lei, levantou dinheiro da parte, fez sociedade contra o estatuto, aquela porrada de incisos. Então vai identificar qual ou quais está enquadrado. Em seguida, a sanção aplicada. Peraí, vai ser uma censura? Vai ser uma suspensão? Vai ser uma exclusão dos quadros da OAB? Vai aplicar multa ou não vai aplicar multa? Peraí, mas logo Camilinha, não vamos aplicar censura ela não. Vamos converter em advertência. Então vai designar, gente, qual é a sanção aplicada. O quórum de instauração e de deliberação, a indicação de haver sido esta adotada com base no voto relator ou divergente, bem como circunstâncias agravantes ou atenuantes, e as razões determinantes de eventual conversão da censura aplicada em advertência, sem registro nos assentamentos do escrito. Foste condenada. Foste condenado. E agora? Fudeu. Recorra. Recurso. Tem recurso? Tem recurso. Gente, eu não quero que ninguém enlouqueça com isso aqui, não. É fácil, pô, acredita. É porque é muita informação. Eu já comentei com vocês que esse assunto, ele não costuma cair muito, mas quando cai, o aluno acaba errando, porque acaba estudando errado também, né? Então, assim, eu estou tentando ser mais calmo para ninguém errar na prova. É muito bom quando cai direito da grávida, da puxudinha, quando cai requisito de inscrição para uma OAB, na ato judicial. Mas tem essa parte também que é a carne de pescoço, como a gente costuma chamar. E a gente tem que passar por isso. Então, vou recorrer, presta atenção nisso aqui, viu? Como é que funciona, então, estes recursos? Primeiro, olha para cá. Recurso ao Conselho Seccional. Me ajuda. Qual é o número máximo de conselheiros seccionais que podem ter em um estado? 80. Ah, boa, prima. Cuidado para não confundir com o Conselho Federal, que o total dá... Vocês estão afiados, estão gostando. Vem cá, presta atenção. Primeiro eu vou começar por o Conselho. Então aqui, ó. Conselho Seccional.
Vou colocar como exemplo, OAB Ceará. Então, ela é formada por conselheiros. Número máximo de 80, como eu falei, que formam o que nós chamamos de pleno. É o pleno, beleza? Eu consigo recorrer para o pleno apreciar? Consigo. Em quais circunstâncias? Então, recorrer ao Conselho Seccional. Decisões proferidas por... pelo presidente, Tribunal de Ética e Disciplina, ou pela Diretoria de Subseção ou de Caixa e Assistência aos Advogados. Então, Erinaldo Dantas, o presidente, deu uma decisão que eu não concordo. Pode ser até aquela decisão de instaurar o processo, ou de não instaurar. Eu recorro para onde? Para o pleno. Ou foi uma decisão tomada no Tribunal de Ética e Disciplina. Recorro para quem? Para o pleno. Ou foi uma decisão tomada, gente, pela subseção de Crateús, pleno. Ou então, Caixa de Assistência aos Advogados do Ceará. Recorro para quem? Para o pleno. Eu recorro para o pleno. Certo, Rafael, e aí? Perdi. Porra, tu perdeu aqui. Perdeste aqui. Perdi. Dá para levar para Brasília? Fernando Ribeiro. E a vice é Ingrid Zanella. Inclusive, eu apoiei eles nessa candidatura. E eu não vou poder apoiar agora na reeleição. Porque meu chefe, Renato Saraiva, é da oposição. Tô fudido. Ainda bem. Não vejo. Pior que eu gosto de todo mundo. Olha, coisa que eu não gosto de meter com eleição da OAB. Eu não gosto de meter, mas às vezes tem que se meter. Conselho Federal. Eu consigo recorrer ao Conselho Federal? Consigo. Preste atenção, viu? Eu consigo levar para Brasília? Consigo. Agora eu estou do lado de cá. Ó. Decisões definitivas proferidas pelo Conselho Seccional quando não tenham sido unânimes. Vem cá. Recorri para cá, né? Um conselheiro me deu ganho de causa, o resto tudo me lascou. A decisão foi unânime? Então, ó, decisões não unânimes. Recorro direto. Um abraço. E se a decisão for unânime? Não é? É. Decisão foi unânime, decisões unânimes. E agora? Aí ele coloca, ou sendo unânimes, contraria o estatuto, decisão do Conselho Federal ou de outro Conselho Seccional, e ainda o Regulamento Geral, o Código de Ética e os provimentos. Como é, Rafael? Tem que passar pelo peneirão. Apesar de ter sido unânime, todo mundo decidiu nesse sentido, feriu o estatuto. Ou o Código de Ética e Disciplina. Ou o Regulamento Geral. Ou determinado provimento da OAB. Ou decisão anterior do próprio Conselho Federal, em sentido oposto. Ou outro Conselho Seccional. Então, gente, é um peneirão, tem que ter violado algum desses, para que aí eu consiga recorrer. Mesmo sendo decisão unânime. Todo mundo decidiu no mesmo sentido, beleza, mas violou o estatuto. Todo mundo decidiu no mesmo sentido, mas violou o provimento número tal. Eu não estou dizendo que tem que violar todos ao mesmo tempo, não. Sacaram isso, né? Erinaldo deu uma decisão. Você não concorda, recorre para onde? Pleno. O pleno mudou a decisão de Erinaldo. Erinaldo perdeu. Erinaldo pode recorrer ao Conselho Federal. Aqui, além dos interessados, o presidente do Conselho Seccional também era estimado para interpor esse recurso. Teve uma prova da UAB, isso foi no exame 32 ou foi o 33, que, gente, eu consegui anular a questão. Eu consegui anular a questão, como foi eu que anulei a questão do exame de ordem. Ninguém no Brasil viu. E eu vi o que aconteceu. Eu não sei se foi no 30, acho que foi no 34, enfim. A questão, do ponto de vista técnico, dava para ser respondida. Mas do ponto de vista formal, estava errado. Dizia que o presidente do Conselho Seccional o Tribunal de Ética deu uma decisão. E que o advogado, fulano de tal, recorreu e o recurso chegou ao Conselho Federal. Recorreu para o Conselho Federal. Se o Tribunal de Ética dá uma decisão, você recorre para o Conselho Federal ou para o Conselho Seccional? Quem fez a questão não se ligou, velho. Escreveu errado. E aí eu consegui, fiz a minuta de um recurso e a gente conseguiu anular. Eu consegui, na verdade, anular essa questão. A FGV aceitou o recurso e anulou. Por quê? Aqui você não pode... É supressão de instância, pô. Tem que passar pelo Conselho Seccional antes. De boa. Recorri. E vou ficar esperando a decisão, né? É. E até lá. Bom, até lá. O Estatuto determina a atribuição de efeito suspensivo para todos os recursos, exceto. Então, recorreu. Vida normal. Rafael foi condenado a uma suspensão. Aí recorri. Eu vou ficar podendo advogar ou não? Pode.
Advoga, meu irmão, de boa. Eu fui censurado. De boa, de boinha. Então, em regra, os recursos terão efeito suspensivo, exceto 3 casos. Quais são os casos? Tratar de eleições. A eleição não pode parar. Esse é o ponto. Eu não sei como é que foi a eleição aqui no Ceará, mas lá em Pernambuco, a outra eleição foi decidida, gente, por algo em torno de 200 votos. Isso é muito pouco, gente. Eu comentei isso há 15 dias atrás em Sergipe. Lá em Sergipe, a eleição foi decidida por algo em torno de 50 votos. Ou seja, situação e oposição bem acirrados em Pernambuco, bem acirrados em Sergipe. Eu não sei como é que foi aqui no último pleito, na última eleição. Foi lavada? Pronto. Mas uma das coisas que você verifica muito em eleições, como é? Eleição, né? Uma das coisas que você vê muito em eleições da OAB é recurso. A situação faz uma coisa, a oposição se arreta, recorre. Aí a oposição faz uma coisa, a situação vai lá e recorre. E fica aquela troca de farpas, sabe? Recorrendo. Esses recursos são válidos? São. Mas esses recursos não vão suspender a eleição. A eleição tem dia, hora, data para ser realizada. Rafael, e depois foi eleito, e aí? Aí depois vai se apreciando os recursos. E se eventualmente algum foi deferido, aí sim nós teremos que resolver o problema eleitoral. Mas a questão é, você pode recorrer? Pode. Só não vai ter efeito suspensivo. Não tem efeito suspensivo. A eleição vai acontecer. Também não vai ter efeito suspensivo. Suspensão preventiva decidida pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Bora de novo, para entender todo mundo, vamos lá? Inscrição principal foi feita na OAB do Ceará. Advogados, uma inscrição principal na OAB de Pernambuco. E aqui praticou infração. Quem processa? Quem julga? A não ser que tenha sido perante o Conselho. Mas foi uma suspensão preventiva. Quem pode suspender preventivamente? O Ceará não executou dele. Aí eles suspenderam preventivamente, por causa dessa advogada. Suspenderam preventivamente. Escuta, pura bem nos ouvidos. Essa advogada, ela pode recorrer? Pode. Mas o recurso dela vai ter efeito suspensivo? Porque senão ela iria suspender a suspensão. Ia voltar a advogar normalmente. Qual foi o objetivo da suspensão preventiva? Nenhum. Tornaria inócuo o instituto. Então a suspensão preventiva, meu irmão, se fudeu. Você pode até recorrer, mas você vai continuar suspenso preventivamente. Porque senão você ia suspender a suspensão e voltaria normalmente a advogar. Eu tô falando algum absurdo aqui, gente. Vocês estão entendendo, né? A galera aí que tá no escurinho aí atrás, tirando o cochilinho, tá entendendo também? Tá de boa, né? Ó. Também, gente, também nós teremos a ausência de efeito suspensivo em caso de cancelamento da inscrição obtida com falsa prova. Paulo nunca frequentou a faculdade de Direito. É mesmo? Foi na gráfica, imprimiu o diploma, botou pra dentro. A OAB, eita, eu acho que é válido. Aqui, passei na OAB, é legal. Inscrição, número tal. Aí tá ele advogando. Um dia a casa caiu, descobriram. Descobriram que era falsa prova. Falsa prova é caso de quê? Exclusão da OAB. Aí ele foi condenado à exclusão da OAB. Eu vou recorrer. Tá bom, meu filho, você pode até recorrer, viu? Mas você não vai continuar advogando. Porra, foi falsa prova que tu fez. Sacaram isso? Então, nesse caso, gente, se fez falsa prova, você pode até recorrer, mas vai continuar excluído dos quadros da OAB. Vai continuar com sua OAB canceladinho. Joia? Regra, recurso tem efeito suspensivo. Exceções, eleições não pode parar. Suspensão preventiva vai ser cumprida e falsa prova vai ser cancelada. O que eu vou mostrar para vocês agora não é caso. Gente, deixa eu fazer uma pergunta muito importante. Quem é esse telefone rosa aqui, Rosinha? É seu? Eu posso tirar ele um pouquinho, só para colocar o meu para carregar um pedacinho do seu carregador? Obrigado, viu? Olha, que mocinha linda sua filha, é? Eita, como é o nome dela? Meu Deus, que princesa linda. Parabéns, viu, mamãe? Dá pra ver que puxou a mãe, né? Graças a Deus. Ah, o que eu vou comentar agora com vocês, aí veio o pai escuta um negócio desse, fica arretado comigo, né? Daqui a pouco eu te dou teu carregador, viu? O que eu vou mostrar para vocês agora não é recurso. Não é. Apesar de ser colocado no capítulo de recurso, não é recurso. O que eu vou mostrar para vocês aqui agora é a chamada revisão do processo disciplinar. Apesar de ter sido enquadrado no capítulo de recursos, é revisão. Para você poder entender... Oi, desculpa. Por exemplo, o Paulo falou
a gente deveria ver. Tem que começar o processo, né? Alguma fase, vincula ou algum prazo, devolução ou alguma garantia do governo. Não, ele vai ter que ser condenado a devolver, para poder de fato materializar-se. Cível criminal, perfeito. A pergunta que ele fez, o pessoal não vai escutar também, foi se ele, o advogado, se o advogado ficou com o dinheiro do cliente, né? Então, durante o processo, dado o processo, ele não vai ser obrigado a ter que devolver até que se materialize que, de fato, ele ficou com o dinheiro que não era dele. Antes de comentar esse caso da revisão, eu vou comentar com vocês um caso do direito penal. Eu não sou professor de penal, tá, gente? Só para deixar claro isso. Mas eu vou comentar um caso que já aconteceu há alguns anos. Já tem muito tempo isso, muito tempo mesmo. Mas ganhou uma repercussão tão grande na mídia que eu nunca mais me esqueci disso, um caso penal. O caso foi de um casal de crianças, um menino e uma menina, que acusaram o pai de ter abusado deles sexualmente quando eram crianças. O pai tentou de todas as formas provar sua inocência e foi condenado em todas as instâncias. Chegou ao Supremo Tribunal Federal e o Supremo manteve a condenação dele, transitou em julgado. Só que no andar deste processo, as crianças se tornaram adultos, maiores de idade, e revelaram que o pai nunca tinha feito aquilo, que foi a mãe, a ex-mulher, que estimulou as crianças a mentirem por raiva do ex-marido. Os próprios filhos cravaram uma luta na justiça, gente. Entendam, já estava transitado e julgado, não tinha mais recurso para canto nenhum. E os filhos conseguiram, sim, soltar o pai. Foi até uma cena muito bonita, foi filmada isso, os próprios filhos indo na porta do presídio, vendo o pai, abraçando o pai, né, dizendo pai, né? O próprio pai sabia que as crianças não tinham culpa. Foi uma alienação parental foda que foi feito. Gente, isso só foi possível graças a um recurso? Não. Graças a uma revisão criminal. Então esse ponto é que eu quero que você traga para cá. Isso aqui que eu vou falar não é recurso, é também revisão. Preso. Pois é. E aí é o caso. Então mesmo que já tenha transitado e julgado na esfera administrativa, foi condenado mesmo, mas depois conseguiu provar que houve um erro de julgamento. Sei lá, condenaram Rafael Novaes errado. Ou então, condenação baseada em falsa prova. Foi determinado que eu fiquei com o dinheiro da parte, um extrato bancário mostrando que eu saquei e tal. Depois que transitou, foi que eu consegui mostrar, através de uma perícia, ou então a própria parte que usou a prova confessou e eu captei áudio. Alguma forma, caramba, de mostrar que aquela prova era falsa. Como esse caso aí, que ela induziu as crianças a criminalizar o próprio O pai. próprio pai. Igual esse caso, perfeito. Por isso que eu comecei fazendo essa analogia. Gente, a prova é tanta de que não é recurso, porque quando é recurso, é sempre uma esfera acima que você recorre. Aqui não. Preste atenção. Tem legitimidade para requerer a revisão o advogado punido com a sanção disciplinar e a competência para julgamento será do mesmo órgão, ou seja, não é algo acima, do mesmo órgão que emanou a decisão final. Estamos vivos ainda? Bora responder questões para entender como é que tá isso aí. Deixa eu ver se o pessoal do online está vivo. Vou já para casa. Daqui eu já vou para o aeroporto. Eu acho que eu vou, acho que é 7 horas, se não estou enganado. É 1h10, geralmente. Não, até rápido. Pior que eu ia dar aula em São Paulo. Gente, eu fui coordenador da Casa do Concurseiro, que era um curso de 14 meses, fiquei como coordenador das carreiras fiscais. A Casa do Concurseiro fica em Porto Alegre. Eu tinha que ir uma vez por mês para Porto Alegre. Meu Deus, era longe demais, Jesus. Eu já ia querendo voltar, né? Sair de Pernambuco para lá. Era longe demais. Até que chegou um momento que eu não aguentei mais. Eu só, obrigado, não quero mais ser coordenador, não. Para morar, lá é muito legal. Já fui para tanto lugar, meu Deus do céu. Eu já fui no Rio Grande do Sul, quase tudo eu bati já. Eu não fui para o Castelão, aqui, né? Mas eu fui para ali na Beira Rio. Se alguém do Rio Grande do Sul aí, já fui no meio da torcida do Internacional. E o pior é esse, eu tinha acabado de dar uma palestra, tava com blazer azul, camisa azul. Vê, ó a bronca, né? Pra ter briga. Aí eu tava indo com uns jovens, eu lembro, bem jovenzinho, o pessoal tava indo lá, caminhando, eu fui com eles. E aí uma menina disse, ó, melhor comprar alguma coisa vermelha.
Aí eu comprei um cachecol vermelho, botei e fiquei lá assistindo o jogo internacional. Mas foi muito, já dei aula em muito lugar, meu Deus. Não tem lugar demais. Cigano. Especialmente quando eram alunos. Caxias do Sul, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Daqui a 4 meses eu vou estar no Maranhão, no Congresso da Bahia, participar também. É muito lugar, não tem. Hã? Mas a gente aprende muita coisa, viu? A bagagem de experiência de vida é grande. Mas vamos nessa. Questões. Questões. Bom, o presidente de determinada seccional da OAB recebeu representação contra advogado que nela era escrito por meio de missiva anônima, que narrava grave infração disciplinar. Foi esse caso que eu comentei com vocês, o que eu estava dando como exemplo, exatamente essa questão. Vem cá, ele recebeu missiva anônima. Isso é fonte idônea para começar um processo? Não. Aí ele diz, considerando a via eleita para a apresentação da representação, foi determinado o arquivamento do expediente sem instauração do processo disciplinar. Certo ou errado? Pouco tempo depois foi publicada a matéria jornalística sobre investigação realizada pela Polícia Federal, que tinha como objeto a mesma infração disciplinar que havia sido narrada na missiva anônima, indicando o nome do investigado naquele procedimento inquisitorial. Agora, pode ou não pode? Com base na reportagem, foi determinado pelo presidente da seccional a instauração de processo disciplinar. Sobre o procedimento adotado pelo presidente da seccional em questão, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A diz... Deveria... Letra A diz... Deveria ter sido instaurado quando recebeu missiva anônima. Letra B, não poder instaurado em nenhuma das oportunidades. Deveria ter instaurado em qualquer uma das oportunidades. Letra D, poderia ter instaurado processo disciplinar a partir da publicação da matéria jornalística. Joia? Bem, um enunciado desse tamanho. Eu estou dizendo, câncer, eu falei de manhã, gente. Vai definir sua aprovação. São as 40 primeiras questões. Eles botam cada textão para você cansar. Né? Vamos lá, firme e forte. Lina, cidadã que não exerce a advocacia, deseja endereçar à presidência de certa subseção da OAB representação pela instauração de processo disciplinar em face de determinado advogado pelo cometimento de infrações éticas. Assim, ela busca se informar sobre como pode oferecer tal representação e qual a forma adequada para tanto. De acordo com o disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB, Lina poderá oferecer representação pela instauração de processo disciplinar em face do advogado, mas deve endereçá-la ao presidente do respectivo conselho seccional. Uma vez que receber e processar representações com tal conteúdo, não se inclui entre as atribuições das subseções. Vem cá, se o advogado fez uma cagada em Crateús, necessariamente a pessoa tem que vir representar aqui. Então pode começar na subseção ou não pode? Pode. Por isso que está errada a letra A. Letra B. Deve formulá-la ao presidente do Conselho Seccional ou ao presidente da subseção. Ok. A representação poderá ser realizada por escrito ou verbalmente, mas é necessária a identificação do representante, sob pena de não ser considerado fonte. Então, gabarito letra B. Eu disse que não cabe anonimato. A letra C diz que deve mandar para o Conselho Seccional, uma vez que a subseção não poderia. Falso. E a letra D diz que deve ser o Conselho Seccional ou subseção, por escrito ou verbalmente, com ou sem identificação do representante, tem que ter a identificação. Senão, não é considerado fonte idônea. Claro? Cláudio, advogado inscrito na seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro, praticou infração disciplinar em território abrangido pela seccional da OAB do Estado de São Paulo. Então, ele fez a cagada em São Paulo. Após representação do interessado, o Conselho de Ética e Disciplina da seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro instaurou o processo disciplinar para apuração da infração. Sobre o caso, de acordo com o Estatuto, o Conselho de Ética e Disciplina da seccional da OAB do Estado do Rio de Janeiro. Gente, se ele praticou infração em São Paulo, quem é que processa? Quem é que julga? Então o Rio de Janeiro estava certo? Não, só se fosse suspensão preventiva, que não foi dito.
Então, o Conselho Seccional do Rio de Janeiro não tem competência para punir disciplinarmente Cláudio, pois a competência é exclusivamente do Conselho Seccional, em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se for cometida perante o Conselho, letra A, tirar a chocolatada. Tranquilo. Eu posso pular as demais alternativas? A turma disse, gente, eu posso acabar a aula? Pode, né? Meu Deus, né? Calma aí. Vem cá. Questão boa essa daqui, ó. Lúcia, advogada, foi processada disciplinamente. E após a interposição de recurso, o Conselho Seccional do Estado de Pernambuco confirmou por unanimidade a sanção de suspensão pelo prazo de 30 dias, nos termos do artigo 37, parágrafo 1º do Estatuto da OAB. Lúcia verificou, contudo, existir decisão em sentido contrário, em caso idêntico ao seu, do Conselho Seccional de Minas Gerais. De acordo com o Estatuto, quando decisão unânime, definitiva unânime, proferida pelo Conselho Seccional do Estado de Pernambuco. Então, ó, Conselho Seccional do Estado de Pernambuco deu uma decisão unânime. Dá para recorrer ou não dá? Vai ser fácil ou difícil? Difícil, porque tem que passar pelo pendeirão. Mas descobriu uma decisão lá em Minas Gerais, no sentido oposto. Dá para recorrer ou não dá? Dá. A letra A diz, não cabe recurso ao Conselho Federal em qualquer hipótese. Letra B, cabe recurso ao Conselho Federal por contrariar a decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. Letra B, bombom de chocolate. Eu só vou comentar, gente, a letra C, porque é aquela questão de interpretação textual. O gabarito é letra B. Mas cuidado, viu? Ó, a letra C vai dizer assim, cabe recurso ao Conselho Federal se a decisão contrariar também decisão do Conselho Federal. E não apenas decisão do Conselho Seccional de Minas Gerais. Dependendo de como você interprete esse texto, olha o que eu vou dizer para você. Cabe recurso ao Conselho Federal se contrariar a decisão do Conselho Seccional, mas cabe também se contrariar a Federal, cabe também se contrariar o provimento, cabe também se contrariar o Regulamento Geral, o Código Ético, também o Estatuto. Então, do jeito que eu falei, você entendeu que foram alternativas. Mas do jeito que a alternativa, que o enunciado disse, é como se fosse conjunção, ou seja, soma. Por isso que estava errada a letra C. Que ele dá a entender que só ferir o Conselho Seccional não daria. Tem que ferir os dois juntos. Não, basta ferir esse mesmo. Sacaram a sacanagem textual que a prova faz. Porque a gente às vezes vai para a prova e fica assim, caramba, é letra, no caso, letra B ou letra C. Aí o que é que você faz, né? Bota uma bolinha aqui e bota a bolinha ali. Aí vai fazer todas as questões. Aí agora vai passar limpo, depois de 80 questões, com uma enxaqueca do cacete. Aí você chega ali, olha, é B ou é C? B ou C? Né? Aí você fica, meu Deus, mas eu vou botar B porque a B tá mais completa, né? É B, não, a C tá mais completa, é C. C tá maior, né? É C. C de capiroto, porque não era C. É de capiroto. Professor, toda vez é isso, eu fico em dúvida nas duas e marca errada. É foda, né? E eu repito o que eu disse hoje de manhã. Parece que você só percebe isso quando você sai da prova. Aí você olha a questão não é si. Meu Deus, não acredito não. Gente, eu vou falar uma coisa aqui muito certa. É o pessoal do online aí também. Atenção a isso. Se você já fez prova de primeira fase da UAB, depois experimentem o que eu vou dizer para vocês agora. Rafael, eu fiz o 40º. Não, Rafael, eu fiz o 38º, fiz o 7º, fiz o 9º, enfim. Não passei, fiquei com 38, com 37, com 30, com 39. Experimentem depois. Pegar a mesma prova. Já fez isso, né? E com calma, sem tensão, sem estar com o coração, com aquela adrenalina, não é aquele trauma, valeu, mas eu vou fazer essa merda de novo. Meu irmão, se você não tirar mais de 50, eu estrocho. Por quê? Porque você foi, ó, de boa fazer ali. Vida prova não, porque você leva consigo um peso gigante. É o peso do pai me cobrando, é o peso da mãe me cobrando, é o peso do marido, da esposa, até dos filhos. A família todinha perguntando, com as tias perguntando. Não. É foda. Pois eu vou profetizar uma coisa aqui hoje para você. A festa de final de ano, deste ano, de Natal e Ano Novo, vocês já vão estar com a cartilha nas mãos.
naquelas conversas que a família tinha, de dizer, aí, passasse no AB, né? Que ninguém vai perguntar mais, porque sabe. Mas você vai pra festa com a porra do broche. O-A-B. E vai ficar assim, ó. Sacanagem, vai ser assim. Pra todo mundo, passasse. E você, quando alguém perguntar, tu passou, pai? Passei! Tu vai dizer bem alto. Pra o parente que vai lá na cozinha escutar. Vem cá. Nesse avião fantasy que tá falando aí, tem que ir fantasiado, né? Poxa, você já vai fantasiado de carteira da UAB. Uma cadeira gigante, só com sua cabeça. Meu Deus, é muita merda. Vamos lá. Eu disse, e ainda me pagam pra fazer isso. Isso aqui é interessante. Mas vamos lá, gente. Não, pede aí mesmo. Segura na mão de Deus e vai. Bom. Ai, gente, tô ficando doido já. A gente, né? Não, tu já não gira muito bem, não, Paulo. Dá pra me ver. Desde ontem. Desde quando chegou, é verdade. Vamos lá. 25º exame de ordem, caiu essa questão aqui. O Tribunal de Ética e Disciplina. Gente, só uma observação, viu? Eu quero fazer um vídeo com vocês hoje. Infelizmente o pessoal do online não vai poder participar. Eu quero fazer assim, vou logo avisando. Então fiquem comigo, viu? Quem aparecer no vídeo está aprovado, profetizado. E vai conseguir agora. O vídeo vai ser assim. Eu vou logo antecipando. O pessoal do online vai ver e depois vai ver no meu Instagram. Vou postar no meu Instagram. Fala, minha galera linda. Rafael Novaes, diretamente de Fortaleza, Ceará, com os alunos do SAT, que na hora da OAB vamos fazer muito ha. Aí você fazia assim, ó. Yeah. Ha. Yeah. Yeah, ética. Vou bater palma no final. Viu? Agora, já vão treinando aí para depois do almoço, depois do né, para a parte final, para não ficar com aquela cara de... Não, é. Mostrando vitalidade. Yeah. Tesão, porra. Aí vai sair. Aí vai. Cobra não, ele é ao contrário, ele é reposta por imposto. Meu amigo, meu brother. Liga aí. O tribunal. O Tribunal de Ética e Disciplina de certo Conselho Seccional da OAB, escuta aí, decidiu pela suspensão, olha o pombo, preventiva. Suspensão preventiva do advogado Hélio, acusado em processo disciplinar. Hélio, todavia, interpôs recurso cabível contra tal decisão. Considerando as regras sobre recursos em processos que tramitam perante a OAB, bem como a situação descrita, assinale a afirmativa correta. Primeiro ponto, ele pode recorrer? Pode. Mas me ajuda, gente. O recurso dele vai ter efeito suspensivo? Em regra, tem efeito suspensivo. Mas em 3 casos, eleições, suspensão preventiva e também cancelamento por falsa prova. Não vai ter efeito suspensivo, não. Como ele foi suspenso preventivamente, ele pode até recorrer. Mas não vai conseguir suspender a suspensão. Sacaram isso? Então vamos lá. Letra A diz, em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Assim, no caso narrado, o recurso interposto por Hélio será dotado do aludido efeito? Não. Letra B. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB não têm efeito suspensivo? Em regra, tem. Letra C. Em regra, os recursos em processos que tramitam perante a OAB têm efeito suspensivo. Todavia, o recurso manejado por Hélio se inclui em hipótese excepcional, na qual é vedado o efeito suspensivo. Gabarito letra C de chocolate. Letra C. A letra D diz que, em regra, não tem efeito suspensivo. Não. Em regra, tem efeito suspensivo, sim. Esse caso dele que não teria. De manhã. Vamos lá, vamos embora, continuando. Pessoal do online aí, dá like aí na minha transmissão aí, para poder o professor Alexandre Teixeira me chamar para gravar mais aulões. Mais uma questãozinha. Rapaz, tem questão até umas horas. Vamos lá. Beatriz, advogada, oferece representação perante a OAB em razão de Isabela, outra advogada que atua na mesma área e na mesma cidade, ter supostamente praticado atos de captação de causas. Preocupada com as consequências dessa representação,
Isabela decidiu estudar as normas que regem possível processo disciplinar a ser instaurado perante a OAB. Ao fazê-lo, Isabela concluiu que o processo disciplinar pode ser instaurado de ofício, não dependendo de representação de autoridade ou da pessoa interessada. Letra B. O processo disciplinar tramita em sigilo até o seu término, permitindo-se o acesso às suas informações somente às partes e a seus defensores, por ordem da autoridade judiciária competente. C. Ao representado deve ser assegurado amplo direito de defesa, cabendo ao Tribunal de Ética e Disciplina, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. E D. Se, após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, o processo deverá ser levado a julgamento pelo Tribunal de Ética e Disciplina, que poderá determinar seu arquivamento. Vamos bem devagarzinho. De baixo para cima. Letra D. Se após a defesa prévia, o relator se manifestar pelo indeferimento liminar da representação, quem é que vai decidir? É Rinaldo Dantas, gente. Não é Tribunal de Ética, não. Sacaram isso aqui? Ele colocou quem iria decidir. Não, é Rinaldo, é o presidente. Então, letra D está errado. Letra C. Ao representado é assegurado amplo direito de defesa, cabendo ao Tribunal de Ética, por ocasião do julgamento, avaliar a necessidade de defesa oral. Vem cá, se vai avaliar a necessidade de defesa oral, isso é ampla defesa? Não. Só fica lá. Vai falar não. Tem defesa oral não. Isso é uma ditadura, porra. Então, letra C também está descartada. Letra B. O processo de sigilo até seu término, permitindo o acesso às informações somente às partes e a seus defensores, por ordem da autoridade judiciária competente. Paulo está respondendo perante um processo na OAB. Aí Paulo vai lá na OAB, eu queria ver meu processo. E você é o quê? Não, eu sou a parte que estou sendo aí acusada. Tá certo, vamos perguntar à autoridade se ele deixa, viu? Olha, a autoridade acabou de dizer que não vai deixar você ver o processo, não. Meu irmão, exatamente, porra. Como é que vai conseguir se defender? Direito seu. Perfeito. Pode fazer. Ele tá certo. Então, por isso, o gabarito é letra A. O processo pode ser disciplinado, pode ser chamado de ofício. Pode ou não pode ser de ofício? Tomou conhecimento, instaura. Não dependendo de representação ou de autoridade ou pessoa interessada. A própria OAB pode iniciar. Se for fonte idônea, pode sim. Gabarito letra A. A B está errada porque ele diz por ordem da autoridade. Você não precisa que a autoridade nem que autorize, não. De boa. Essa que talvez tenha sido a mais difícil, né? Bom. Camilinha Silva, você vai passar. Camila Silva, vai dar certo. Estou profetizando, vai dar certo. Posso? Ele está dizendo que somente vai ter acesso às partes, às pessoas interessadas. O problema é que ele está dizendo. Ele coloca, por ordem da autoridade judiciária. Então, somente eu vou ter acesso ao meu processo se o juiz autorizar? Pode, né? É o condicionante que ele bota que está errado. Chegamos à última parte do nosso curso. Que felicidade. Vamos falar sobre alguns dispositivos do Código de Ética e Disciplina que estão sempre presentes em provas. Eu só devo 3 coisas para vocês para ir embora para Recife. Advocacia pro bono, sigilo e publicidade. E encerro o nosso E aí, Ética. Já antecipo. Sentirei saudades. Vocês são bando de falso. Vamos falar de advocacia pro bono. Eu peço, gente, nesse momento, que vocês abram o Código de Ética. Eu também mandei para vocês o Código de Ética. Saúde. Vamos lá, deixa eu encontrar o meu Código de Ética aqui agora. Onde é que está o meu? Achei. É o Código de Ética. Lembrando, gente, que é o Código de Ética de 2015, viu? Cuidado para não pegar o Código de Ética de 2094, 95, mas cuidado. O Código de Ética de 2015, eu mandei para vocês. E aí, Ética? E aí, posso? Vamos lá. Artigo 30, acompanha comigo. Advocacia pro bono. No exercício da advocacia pro bono, e ao atuar como defensor nomeado, conveniado ou dativo, o advogado empregará o zelo e a dedicação habituais, de forma que a parte por ele assistida se sinta amparada e confie no seu patrocínio. Entendam o que isto está querendo nos relatar. Ele ainda não disse o que é advocacia pro bono, não. O que ele disse, na verdade, é que se você atuar como advogado pro bono,
ou como defensor conveniado, dativo, nomeado, aquele que estava andando no corredor do fórum e foi chamado, você tem que atuar, gente, com todo tesão, com todo destemor, com todo afinco, de como se você estivesse advogando para JCPM, para um milionário. Traduzindo, você não pode fazer corpo mole, só porque está atuando como defensor dativo, nomeado ou pro bono. Você quer atuar com todo zelo, com toda a dedicação habitual. É o que ele está dizendo aí. Certo, Rafael, mas o que é advocacia pro bono? Quem vai responder não é o caput, mas sim o parágrafo primeiro. Olha o que ele diz. Considera-se a advocacia pro bono a prestação 1. Gratuita, 2. Eventual e 3. Voluntária de serviços jurídicos em favor de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de recursos para a contratação de profissional. Então entendam o que eu estou falando aqui, viu? Primeiro campo, gente. Quais são os elementos da advocacia pro bono? Prestação gratuita, eventual e voluntária. Quando ele diz prestação gratuita, significa o quê? Significa que você não vai ganhar nada do seu cliente. Ou seja, aquele honorário que nós vimos ontem, honorário contratual, convencionado, esqueça. Mas se você entrar com a ação e vencer, alguém vai perder, alguém vai sucumbir, você tem direito ao honorário sucumbencial. Então esse gratuito é, entre aspas, porque é gratuito em relação ao seu próprio cliente. Mas se você vencer a ação, tem direito ao honorário sucumbencial, sim. É prestação também, gente, é eventual. Por quê? Você não pode ficar advogando pro bono o tempo todo o tempo. Não pode, não. Professor, e qual é o limite? Não tem um limite objetivo. Mas os tribunais de ética sempre costumam dar uma cacetada quando percebem que o advogado está atuando muito pro bono. Vocês têm que se valorizar. Valorize, por exemplo, esse sabadão, aliás, esse domingão inteiro, que vocês estão comigo, e o sábado também, que estiveram comigo. Não vai sair por aí, gente, advogando de graça, não. Óbvio que não, não pode. Em São Paulo, eu me lembro que um grande escritório, uma vez por mês, fazia campanha de mutirões em comunidades. E a OAB disse que não pode, não. Ah, mas é pro bono, eu não vou receber, mas não pode. Porque é prestação eventual. É para ser feito uma vez ou nunca. Sacaram isso? E é prestação voluntária. Ninguém pode lhe obrigar a advogar pro bono. Tem que partir de você querer ajudar aquela pessoa. E que pessoa é essa? É uma pessoa jurídica? Sim. Se for entidade assistencial. Entidade assistencial. E seus assistidos. Pessoas que estão ali precisando. Escuta. Então, pode pessoa jurídica? Pode. Entidade assistencial. Preste atenção. Instituto Neymar Júnior. É uma instituição social? É. Instituto Vinícius Júnior? É. Instituto Xuxa Meneghel, Ayrton Senna? É. Fundação Bradesco? É. Você pode advogar por abono para eles? Não. Mas tu não acabou de dizer, caramba. Entidade assistencial? Você tem que complementar. Assistencial, seus assistidos, quando não dispuserem de recursos para contratar advogado. Ei, Instituto Neymar Júnior, Vinícius Júnior, Xuxa, Ayrton Senna, Bradesco, tem condições de contratar advogado ou não tem? Claro que tem, pô. Então eu tô falando, gente, para instituições de fato carentes. Vou fazer um parênteses aqui e contar outra parte da minha vida. O meu lance. Alexandre tem um lance dele. O lance dele é fazer esses alunos beneficentes e ajudar uma instituição carente. O meu lance, quem me acompanha no Instagram talvez já saiba, o meu lance é biscoito. Biscoito recheado. É o biscoitão que eu faço lá em Recife. Que é um aulão que eu peço para que arrecadem pelo menos R$10 em biscoitos. Porque tem uma instituição, Fundação Abrigo Menino Jesus, temos também a Fundação Perrone, temos também a creche Nossa Senhora de Piedade e também o Lar de Maria, que são crianças que são deixadas em situação de vulnerabilidade, deixadas para adoção. E toda vez que eu fazia feira, compras, eita, lá vai de novo. Eu sempre pegava cestas básicas e levava para a instituição. Até que um belo dia, minha querida mamãezinha, que foi a grande idealizadora, ela foi isso, Dona Adelza Novaes, ela disse para mim uma vez, meu filho, por que esse mês na feira, ao invés de você comprar cesta básica, você não compra uma caixa de biscoito? Porque criança é criança, ela gosta de biscoito, né? Então assim, tem gente que já vai doar feijão, arroz e tal, mas ninguém lembra de biscoito. Então quando eu fiz a primeira vez lá em Recife, esse evento, e porra, gente, foi um sucesso gigante. Na última segunda fase do OAB tributário, pra vocês terem ideia, o pessoal do presencial participou, conseguimos arrecadar mais de 300 pacotes de biscoitos, e o pessoal do online do SES, velho, fizeram doação para um rapaz de Pernambuco, no Pix, e ele comprou todo o estoque de biscoito que tinha no atacadão lá na região que eu moro. Então, assim, foram quase 12 mil pacotes de biscoitos que a gente doou. E parte disso eu ainda consegui mandar para Porto Alegre, para o Rio Grande do Sul, por conta desses casos que a Renault,
A concessionária Renault lá de Piedade estava arrecadando e a gente deixou alguns pacotes de biscoitos também. Faça o bem sem olhar para quem. E também não faça esperando algo em troca. A vida é cíclica. Se você faz que não algo em troca, você não está fazendo de coração. Sabe? Planta o bem, bicho. A gente já tem tanta coisa ruim, tanto exemplo do mal por aí. Faz um exemplo bom, bicho. Porque a vida é cíclica. O bem vai voltar para você também. Sabia disso? Essa corrente do bem é importante. Então, parabéns para vocês que participaram desse evento aí. E quem puder ainda doar para Alexandre, doem também, porque é um cara, repito, Shurek do coração, muito bom. Então, meus agradecimentos para vocês que participaram desse envolvimento. De verdade. Mas vamos lá, tá bom? Não chorei, me segurei para não chorar. Voltemos para a ideia. Então, essa instituição Lar de Maria, uma instituição muito pobre, gente. Uma instituição especial pobríssima. Vocês acham que vão ter condições de contratar advogado? Se precisar, não vai. Então você pode atuar pro bono? Pode. Agora vai atuar pro bono para Bradesco, com todo respeito do pessoal do Bradesco, vai atuar pro bono para Neymar Júnior. Meu irmão, tem dinheiro. Se ele vender um brinco dele, a gente tá rico. E tanto dinheiro que aquele cara tem, não é verdade? Então isso é fato. Beleza? Então não é que não possa entidade assistencial. Pode, se não tiver condições de contratar advogado. E aí se for uma pessoa natural? Olha o que diz o parágrafo 2º. A advocacia pro bono pode ser exercida em favor de pessoas naturais, que igualmente não dispuserem de recursos para, sem prejuízo do próprio sustento, contratar advogado. Então, gente, você também pode advogar para qualquer pessoa natural, pessoa física, desde que ela também não tenha condições de contratar advogado. Nós sabemos que quem acaba atuando em prol dos hipossuficientes vai ser a Defensoria Pública, a gente sabe disso, mas você também poderia atuar. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês não acham que algum advogado poderia pensar, peraí, eu estou começando minha carreira agora, eu preciso ser conhecido e vou advogar pro bono para um bocado de gente, como instrumento de publicidade, para depois captar clientela. Você não acha que tem gente que pode pensar isso não? E é questão de prova, não é verdade? Eu te pergunto, pode utilizar a advocacia pro bono para isso? Não. Ricardo, meu amigo, você acha que isso acontece aqui no Brasil? José Ricardo, como assim? A pessoa é do interior, né? Aí ela é petista, começa a distribuir chapa para a população. Qual é a intenção dessa pessoa? Ser vereador. É médico, começa a consultar de graça, para depois sair prefeito. Advogado que começa a atuar de graça para o bono, qual é a intenção? Sair depois político. A pergunta é, pode ser feito isso? Também não. Parágrafo 3º. A advocacia pro bono não pode ser utilizada para fins políticos partidários ou eleitorais, nem beneficiar instituições que visem a tais objetivos, ou como instrumento de publicidade para a captação de clientela. Então não pode usar para captar clientela, nem para querer utilizar esse tipo de publicidade indevida, tá bom? Infelizmente existe. A gente sabe que tem gente que sai por aí, né, dando serviço de graça para depois ser candidato, mas não pode. Até aqui alguma dúvida? Ó, vamos pular para o tema agora de sigilo. É tema bom também para a prova de vocês. E vem caindo em provas recentes.